Olá, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Jornal Atricom. A equipe da TV Cidadã veio até Brasília para fazer a cobertura especial, acompanhar de perto a cerimônia coletiva de posse dos presidentes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, do Instituto Rui Barbosa, da Associação Brasileira das Agências de Comunicação e também do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. As diretorias dessas entidades também foram empossadas para o biênio 2020 e 2021. E você acompanha agora uma reportagem que mostra um pouco de como foi essa cerimônia coletiva de posse. Auditório lotado para a cerimônia de posse, que foi realizada no dia 6 de fevereiro em Brasília. O conselheiro Fábio Nogueira, da Atricom, o conselheiro Ivan Bonilha, do IRB, o conselheiro Joaquim Castro Neto, do CNPTC e o conselheiro Thier Montebello, da Abracom, foram empossados presidentes das entidades, assim como os dirigentes de cada instituição. A mesa de honra do evento foi formada por diversas autoridades e a solenidade foi prestigiada por presidentes dos Tribunais de Contas, ministros do TCU, presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e pelo ex-senador Cássio Cunha de Lima. O objetivo de fazer uma cerimônia conjunta é mostrar para a sociedade que o sistema Tribunal de Contas está integrado e unido para elevar os níveis de bem-estar da população brasileira. Ao final da cerimônia de posse, houve a primeira reunião da diretoria da Atricom. Nós conversamos com os presidentes da Atricom, IRB, Abracom e CNPTC para saber um pouco sobre a expectativa para essa nova gestão. Dar continuidade ao trabalho iniciado lá atrás, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. É um desafio muito grande, mas é sobretudo um desafio permanente. Então isso exige de cada Corte de Contas brasileiro o compromisso, incondicional, inadiável, com os avanços protagonizados a partir de uma série de normas que a Atricom produz, a partir de resoluções diretrizes, o nosso marco de medição de desempenho dos tribunais, enfim, são diversos indicadores, domínios, critérios que devem ser observados pelas Cortes de Contas. A par disso, um novo olhar do controle externo sobre a administração pública, no sentido de atuar preventivamente, ou seja, orientando o gestor, evitando dano ao erário, evitando uma punição, colocando toda a nossa expertise ao lado da sociedade, naquilo que ela tem e que guarda muitas expectativas em temas que são muito caros à sociedade brasileira, como saúde, educação, segurança, emprego, infraestrutura. É isso que nós precisamos atuar. É um desafio que se renova, mas é sobretudo a certeza de que, com o apoio de toda a diretoria, com o apoio de todos os tribunais de contas do Brasil, a gente vai continuar nesta caminhadura, como dizia o poeta. Uma caminhada muito difícil, são muitos obstáculos. Afinal, exercer e exercitar o controle é uma tarefa difícil. A rigor, ninguém gosta de ser controlado. E os tribunais de contas do Brasil controlam quem detém o poder político de forma transversal, econômico, de parte da mídia. E a cada resultado que alcança, que atinge determinado gestor, há sempre uma reação em sentido contrário, no sentido de tentar desqualificar, de desconstruir a imagem do órgão julgador. A gente só pode enfrentar isso com transparência, com isenção, com decisões muito bem fundamentadas, com uma harmonia entre a área técnica, o Ministério Público e os conselheiros. E por isso que a gente tem este programa de qualidade e agilidade dos tribunais de contas. Estamos também investindo muito agora na rede Infocontas. Enfim, vamos criar o Observatório das Políticas Públicas, para ajudar aquele gestor que quer acertar. Enfim, são imensos desafios, mas maior é a vontade de acertar, o desejo de continuar lutando pelo aprimoramento do sistema Tribunais de Contas do Brasil. Eu assumo ou reassumo, dou continuidade a um trabalho e estou muito feliz por isso, por 3 motivos. Primeiro, que dos itens propostos no nosso planejamento estratégico por ocasião do primeiro biênio, nós cumprimos quase 79%. Segundo lugar, isso faz com que a gente tenha ainda o que fazer pela frente.
e nos impõe, inclusive a partir de hoje, até um replanejamento estratégico para que a gente possa atender com treinamento, capacitação e aprimoramento técnico outros temas que ainda não estavam envolvidos. Até porque nós fizemos em dezembro do ano passado uma pesquisa com todos os tribunais, servidores, membros, detectamos temas para capacitação, eventos, fóruns que não estavam abordados antes. Então, soma-se ao sucesso que tive no que passei, e é isso que eu mais ou menos avalio, o que eu tenho para fazer e mais, a tremenda integração que há entre a Atricom, a Abracom, a Audicom, o IRB e também até a Ampicom, participando de vários eventos em conjunto. Então, o sistema de controle externo do nosso país está totalmente atuando conjuntamente para aprimorar não só o trabalho dos conselheiros, mas também dos funcionários. Olha, é o seguinte, eu tenho 5 anos apenas de Tribunal de Contas, né, mas de qualquer maneira, nesses 5 anos eu aprendi muito com os colegas, aprendi muito com o sistema, conhecer o sistema. Então eu quero, né, junto com o Adircélio e com o Severiano, poder dar aquilo que a gente tem condições para contribuir com o sistema, justamente no sentido de fortalecer cada vez mais o sistema, de trocar experiência, que é o que é mais importante, porque aquilo que vem sendo feito em Goiás é o mesmo que, aliás, o problema que tem em Goiás é o mesmo que tem no Ceará, é o mesmo que tem em Alagoas, é único. Então nós precisamos de escolher caminhos para nós solucioná-los. Então a contribuição que eu quero dar e a expectativa nesse sentido, poder minimizar, né, as dificuldades e as angústias que cada presidente de tribunal tem no seu dia a dia. As melhores possíveis. Com esse time de trabalho, tudo vai ter sucesso, não tem como não dar certo. Então todo mundo interessado, todo mundo dedicado, todo mundo voltado para a melhoria do trabalho dos tribunais de contas. Então a expectativa é sempre a melhor possível, não tem dúvida nenhuma. O Dr. Fábio de um lado, o presidente do Conselho dos Tribunais de Contas do outro. Do lado de cá, Abracom seguindo o caminho dele, na trilha deles, na senda deles, para as coisas darem certo. Então, tenho as melhores perspectivas com relação ao futuro dos tribunais de contas, porque realmente cada dia que se passa, cada dia a gente vai aprimorando mais o trabalho, capacitando mais os servidores, capacitando mais o pessoal que, em última análise, que decide pelo Tribunal de Contas. Enfim, não tem como dar errado. O presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, prestigiou a solenidade e falou sobre a importância do fortalecimento das entidades. Nós, como Casa da Federação, o Senado da República, participa hoje dessa solenidade de posse da Atricom, da nova composição da diretoria para o próximo período, para prestigiar esse órgão importante de controle, que exerce esse papel de fiscalização e que admite hoje uma nova vertente na orientação da fiscalização. Acho que o Tribunal de Contas da União tem feito isso. A presença do ministro Vital e da ministra Ana Arraes aqui são fundamentais para mostrar essa integração com os tribunais de contas. O ministro Nardes também, que se encontra na solenidade. E eu recebi o convite do nosso presidente Fábio, vim aqui prestigiar porque sei da importância e da relevância do órgão de controle, Tribunal de Contas dos Estados, que fazem essa relação institucional com o Tribunal de Contas da União e que, na minha linha de atuação no Parlamento Brasileiro, eu tenho sempre demonstrado um apreço pelo fortalecimento das instituições. O fortalecimento das instituições, todas elas, reflete no fortalecimento da democracia. Por isso, o Senado Federal, o Congresso Brasileiro, prestigia hoje e cumprimenta o papel relevantíssimo dos tribunais de contas dos estados, aliados ao Tribunal de Contas da União, que fazem esse papel de moderação, de orientação, não só aquele papel punitivo, mas o papel de moderador de verdade na questão da aplicação dos recursos públicos do nosso país. E os tribunais de contas são fundamentais para isso. O Tribunal de Contas da União também esteve presente nesta cerimônia. A nossa equipe conversou com a vice-presidente do TCU, ministra Ana Arraes, e ela falou sobre a integração dos órgãos de controle externo. Nós nos reunindo, nós temos mais força, temos também muito mais elementos técnicos que possamos juntar
para cada vez mais aperfeiçoar as auditorias. E esses encontros servem para isso e servem para a gente se conhecer também, porque também é importante que a gente conheça os outros companheiros e companheiras que estão nos tribunais e que muitas vezes nós não temos a oportunidade de nos encontrar. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, e o conselheiro Fernando Toledo fazem parte da diretoria da Atricom e IRB, respectivamente, e eles também conversaram com a nossa equipe sobre a expectativa para esse novo biênio. A expectativa é de continuidade, porque foi reeleito todos os presidentes, da Atricom, da Audicom, do IRB. Então a nossa intenção é cada dia melhorar. A nossa diretoria, como ela é internacional, é a aproximação com os outros países. Nós participamos também da diretoria da Associação do Mercosul e também o Tribunal de Alagoas participa também da OLACEF, que foi desde a nossa gestão anterior. Nós conseguimos também fazer parte desse grupo seleto da América Latina e a gente quer dar continuidade, trazer experiência, dar experiência e vamos dizer, essa participação e essa continuidade, ela é muito boa porque dá mais velocidade nas ações. Olha, sob o comando, a maestria fantástica do conselheiro Ivan Bonilha, que é um conciliador, que é um intelectual, é um conselheiro que tem uma visão do sistema de controle muito ampliada, tem feito assim um trabalho profícuo no sentido de cada vez mais o braço científico do Tribunal de Contas ele possa trazer evoluções na capacitação, na evolução científica. Pois é, são trabalhos magníficos que têm sido feitos. Eu tenho, naturalmente, a honra de estar junto do Ivan Bonilha no Conselho Fiscal e a renovação deste mandato significa a aprovação de todos os que fazem o controle externo do país, aprovando esse trabalho. Houve também aqui em Brasília a primeira reunião do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. Acompanhe. Os presidentes dos Tribunais de Contas participaram da primeira reunião ordinária do CNPTC. O encontro foi realizado na manhã do dia 6 de fevereiro no Memorial do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É motivo de grande satisfação, né? Receber todos os presidentes, ainda mais num quórum como esse, né? Uma participação bastante representativa. Nós temos aí a participação de praticamente todos os tribunais, com a presença também do TCU, da Atricom, do IRB, né, da Abracom. Isso é importante e além da união que se busca entre o colegiado, a instituição recebe isso com muita, eu acho que com muita satisfação e é muito importante, porque os temas ligados aos tribunais de contas, no dia a dia dos tribunais, normalmente ficam ofuscados em razão até da distância física, né? E nesses momentos é que a gente tem buscado assim, essa aproximação maior, essa confraternização e essa troca de experiências, né? Que é de grande valor para o sistema como um todo. O evento foi conduzido pelo conselheiro Joaquim Castro Neto, que preside o CNPTC. A pauta da reunião foi extensa, atendendo a proposições apresentadas pelos presidentes integrantes do Conselho e também pela Atricom e pelo IRB. E tem sido produtivo, eu estou discutindo aqui várias pautas, tanto aquelas pautas que diz respeito ao sistema como um todo, mas também que diz respeito aos membros dos tribunais de contas, que é que cada um possa expressar aquilo que é o sentimento lá dentro do seu tribunal e também aquilo que ele está fazendo que vai repercutir nas contas dos entes que nós fiscalizamos. Então é importante justamente nesse sentido, para nós que possamos trocar ideias, trocar experiências que está sendo feito. Tem um ditado lá em Goiás que diz o seguinte, que tudo que tinha que ser inventado já foi inventado. Agora a pessoa só quer saber de que forma você está fazendo aquilo. Então o que nós estamos difundindo é somente isso, para ver de que forma que cada um está fazendo no seu tribunal, para que nós possamos lá na frente unificar os nossos entendimentos, que é uma reivindicação muito grande que o gestionado tem conosco, de uma identificação, uniformização, melhor dizendo,
dizendo de cada ação e cada decisão do Tribunal de Contas. O presidente da Atricom, conselheiro Fábio Nogueira, trouxe para o encontro a discussão sobre a estratégia de comunicação e imagem dos tribunais de contas. Podemos afirmar que a reunião trouxe resultados positivos na medida em que comissões, equipes foram formadas, foram designadas por todos os tribunais de contas para, sob a tutela, a liderança da Atricom, do IRB, enfim, da Audicom, da Abracom, continuarmos nesta luta incansável, difícil, de aprimorar o sistema. São ferramentas que são desenvolvidas quase que mensalmente, digamos assim, por todos os tribunais de contas, que têm por objetivo também, não é, estimular o controle social, ou seja, a participação do cidadão, acompanhando o dia a dia das despesas públicas, que estimula a transparência, né, no âmbito dos tribunais de contas, até porque se nós exigimos transparência dos jurisdicionados, nós temos que dar exemplos. Então, considero extremamente positivo, eu quero cumprimentar, saudar todos os presidentes dos tribunais de contas do Brasil, renovar os cumprimentos àqueles que assumiram agora, recentemente, e vamos continuar nessa missão de aprimorar cada vez mais o sistema tribunais de contas do Brasil, com o objetivo maior de preservar o erário, né, de preservar as contas públicas, dentro de uma perspectiva atual que nós denominamos de controle externo contemporâneo, qual seja aquele controle que atua de forma preventiva, de forma prévia, ajudando o gestor bem intencionado a cumprir sua missão, colocando toda a nossa expertise à disposição da administração pública, desta forma evitando danos ao erário, evitando responsabilização ao gestor. Enfim, este é o controle externo moderno, contemporâneo, que obviamente não esquece nem deixa de lado os aspectos da conformidade que são inerentes à administração pública. Essa edição especial do Jornal Atricom fica por aqui. Aos presidentes e às diretorias que foram empossados, um ótimo trabalho é o que nós desejamos. A você que já acompanha o nosso noticiário, eu aproveito para lembrar que você pode conferir todas as edições anteriores do nosso jornal, conferir todo o nosso conteúdo no YouTube da TV Cidadã. Até a próxima edição do Jornal Atricom, o informativo dos Tribunais de Contas do Brasil.